Meu nome é Sérgio, estamos aqui com o Marcelo. Nós somos da 73D. A 73D é uma empresa nacional, fabricante de impressora 3D, tá? Então nós vamos aqui falar um pouco aí sobre a história da impressora 3D, como é que tudo começou, como é que o mercado está, como é que estão as coisas, tá? Tem uma impressora 3D lá no fundo imprimindo, depois para vocês poderem dar uma olhada também. Uma perguntinha. Bom, eu imagino que todo mundo já ouviu falar de impressora 3D aqui, né? Algum de vocês já teve contato com impressora 3D pessoalmente ou mais em vídeo, televisão, alguma coisa assim? Contato ninguém teve ainda, né? Bom, então vocês vão ter a oportunidade de ver ali funcionando ao vivo. Então a ideia é a gente falar um pouquinho aí da história do mercado, quais os tipos de impressora 3D que existem, o que são filamentos e quais os tipos de filamento que a gente tem, um processo de criação, como é que eu faço o meu projeto se materializar, né? As aplicações, onde o pessoal está usando impressora 3D, algumas aplicações, e um pouquinho do futuro que a gente enxerga aí como é que vai ser, né? Como é que está o mercado e para que lado que está caminhando isso. Então a história da impressora 3D, ela é um pouquinho antiga, tá? Então essa tecnologia existe há mais de 30 anos. Então ela foi desenvolvida aí na década de 80 aí pela 3D Systems e pela Stratasys, tá? São duas grandes empresas hoje, são as maiores empresas de impressora 3D no mundo, são duas empresas americanas. E essas duas empresas, cada uma desenvolveu um processo diferente, o processo SLA e o FDM. Então naquela época, quando eles desenvolveram o processo de impressão 3D, eles patentearam, né, essas ideias e durante muito tempo, né, só eles puderam explorar essa tecnologia. Então, por isso que a impressora 3D, a gente começa a ouvir mais agora recentemente, né? De 2005 para cá que a gente começa a ouvir mais falar de impressora 3D. Assim que as patentes começaram a cair, começaram a surgir outras empresas, outros estudos aí para começar a disseminar o conhecimento. Então, a gente tem um pouquinho da história, que é em 2005, né, quando tem a queda da patente, aí um professor, né, britânico, o Dr. Adrian, ele criou uma comunidade, chama-se Happy Happy, né? E a ideia dessa comunidade é disseminar conhecimento. As pessoas trocarem informações e a ideia era construir uma impressora que fosse capaz de replicar outras, né? E essa é a ideia da Happy Happy. Então, com uma impressora você consegue imprimir partes de outra impressora. E com isso começou-se, várias pessoas começaram a ter essa tecnologia, estudar, impressoras sendo criadas, né? Começaram a entrar no mercado algumas outras impressoras com valores melhores para a gente poder ter uma impressora. Porque antes, quando era só a Stratasys 3D Systems, a gente fala aí na casa dos 100 mil, 200 mil dólares em uma impressora 3D. E com a entrada das impressoras aí Happy Happy, que são na base estudos, são impressoras open source, né? Essa é a ideia da impressora open source também, para poder disseminar, e aí vários modelos foram começar a nascer baseado nesse projeto. E aí com isso o preço, né, das impressoras começaram a cair, começamos a ter preços diferenciados aí. Então em 2008, o projeto dele começou em 2005, em 2008 tem-se a notícia da primeira impressora 3D desenvolvida através desse projeto open source. E essa impressora recebeu o nome de Darwin. Então essa é uma foto da impressora, né? Então a ideia aí é ela conseguir imprimir outras impressoras também. Então as partes plásticas são todas impressas por ela, né? Depois para começar a replicar. Aí em 2009, essa parte da história é uma parte legal, que em 2009 surgiu uma empresa chamada MakerBot, é uma empresa que existe até hoje, nos Estados Unidos. E eles, com a ideia de impressora open source, começaram a fazer impressoras. Então eles vendiam em forma de kit, vendiam impressoras montadas, começaram com impressora de madeira, depois foram evoluindo. Em 2009 a gente tem também a primeira bioimpressão. Então hoje já existem algumas impressoras, é bastante estudo de impressão de material biológico. Então daqui a alguns anos aí estima-se que vão conseguir imprimir órgãos humanos, que essa é o estudo que o pessoal está. Além de outras coisas, essa é uma das ideias também. Então tem um pessoal já trabalhando nisso, estima-se aí que daqui 20 anos já consiga imprimir, 20, 30 anos consiga imprimir órgão humano. Falar um pouquinho de mercado, como é que está o mercado de impressão 3D, tá?
Então a gente tem aí a Stratasys, igual eu falei para vocês, eles faturaram, a ideia do faturamento deles esse ano, a projeção deles é faturar 750 milhões de dólares, o ano passado eles faturaram aí 960 milhões de dólares, então o mercado para eles diminuiu um pouquinho, eles têm mais de 2.800 funcionários, tá? Eles detêm aí mais de 500 patentes, então tudo que tecnologia relativa com a impressora 3D que eles foram criando, desenvolvendo, eles foram patenteando. Algumas dessas patentes já caíram, algumas estão caindo, né? E eles têm mais de 75 mil equipamentos vendidos ao redor do mundo. A 3D Systems, que é uma outra empresa gigante do mercado aí, faturamento aí na casa dos 600 milhões de dólares. Também eles têm, esse ano, terceiro quarto do ano passado, né, eles já tinham faturado 482 milhões de dólares. Eles têm mais de 2 mil funcionários e também tem várias patentes aí no mercado. Então também é a mesma ideia. Depois eu vou falar um pouquinho de um outro modelo de impressão que eles são os criadores dessa tecnologia. O mercado, lembra a MakerBot que eu comentei lá no comecinho? Começaram em 2009 vendendo impressor kit, vendendo depois impressora montada, eles foram crescendo. E a Stratasys compraram eles em 2013 pelo valor de 604 milhões de dólares. Então uma empresa que começou com 3 amigos, né? Começaram a montar, começaram a vender kit, projeto open source, depois de um tempo deixaram de ser open source, e aí eles foram adquiridos pela Stratasys por 600 milhões de dólares aí. E eles, esse é um dado de 2014, faturamento de 100 milhões de dólares, eles têm em torno de 400 funcionários, e eles têm mais de 80 mil impressoras vendidas ao redor do mundo, eles vendem para o mundo todo, tá? Então, falando um pouquinho de mercado também, como é que está o mercado brasileiro, tá? O mercado brasileiro, a gente começa a ouvir falar de impressão 3D no Brasil, assim, mais em televisão, em jornais, em notícias, de 2 anos para cá. O mercado brasileiro mesmo, já existem empresas fabricando impressora 3D de uns 4 anos para cá, tá? Então, é um mercado que está crescendo, que é um mercado bem novo no Brasil. E aí algumas informações assim, fabricantes de impressora 3D, a gente costuma até brincar que todo mês, quem que é o do mês, né? Todo mês nasce um fabricante novo de impressora 3D no Brasil. É lógico, tem fabricantes e fabricantes. Então tem fabricante que nasce, começa a fazer um trabalho, não consegue se manter no mercado e sai. Mas todo mês sempre surge uma empresa nova, algumas com algumas ideias novas, algumas simplesmente pegando projetos open source e fabricando e vendendo. Mas todo mês a gente tem alguma coisa diferente aí. O mercado brasileiro, porque a impressora 3D ela é um pouquinho diferente da impressora já de tinta que a gente está acostumado a utilizar. Tá? A impressora já de tinta, hoje a nossa interação com a impressora já de tinta é colocar papel e trocar cartucho. A impressora 3D, e mandar imprimir e ir lá e buscar o que já saiu impresso. A impressora 3D ela não é tão plug and play assim. Então você precisa, na verdade, ter uma certa interação. Você precisa ajustar a temperatura de impressão, você precisa trocar filamentos, escolher o material que você vai utilizar, saber que tipo de impressão você vai fazer. Então existe uma certa interação do usuário com a impressora. Então no mercado hoje, o que a gente trabalha, o que a gente tenta fazer? Cada vez mais deixar a impressora de uma maneira bem user-friendly para o usuário. Tá? Então a interação do usuário com o equipamento ser cada vez menor. Então hoje, se vocês pesquisarem, está cada vez mais tendo esse tipo de coisa. Nós mesmos temos feito alguns desenvolvimentos, né, que a gente faz desenvolvimento lá na empresa. Uma impressora nova que a gente vai lançar, depois no final posso até comentar. Ela tem várias coisas automáticas para evitar que o usuário precise ir lá e atuar. Né? Algumas impressoras do mercado você faz o ajuste, alguns ajustes. Então a ideia é deixar cada vez mais automático isso. Tá? E a parte de suporte e assistência técnica. Por se tratar de uma tecnologia muito nova, o mais interessante para as empresas e para o usuário também é ter esse suporte técnico. Então, na verdade, existem muitas dúvidas. Então, as empresas que querem se estabelecer no mercado, elas têm que ter isso bem forte, suporte e assistência técnica. Para quê? Para que o usuário tenha dúvida, possa se sanar essas dúvidas, ajudar, porque é uma tecnologia nova que as pessoas estão aprendendo. Então, tem que ter esse tipo de ajuda aí das empresas. Quem quer se estabelecer no mercado, tem que ir para esse lado aí, criar esse caminho com os usuários, tá? Porque essa interação é bem grande.
Aqui é uma explicação assim, rápida, depois a gente vai ver melhor isso, mas como é que funciona a impressão 3D? Então você precisa ter o seu modelo, a sua peça, o seu desenho feito em 3D, existem vários softwares que fazem isso, depois a gente vai ver também. Essa peça em 3D, ela precisa ser transformada em camadas, porque a impressora ela imprime por camadas. E como é que a gente faz isso? Existem softwares que a gente chama de fatiadores, que eles pegam esse modelo 3D e fatiam esse modelo. Que é como se pegasse uma faca e virtualmente cortasse a peça em várias camadas. Essas camadas todas é que são enviadas para a impressora. Essas camadas, a impressora vai fazer a impressão camada por camada. Então qual que é a ideia? Peguei meu modelo, fatiei em camadas, a impressora vai pegar e vai colocar essas camadas virtuais todas empilhadas de novo. Então é dessa maneira que você materializa isso. E a impressora, no caso essa que está aqui, que é FDM, ela trabalha por deposição de plástico derretido, camada por camada. A gente vai ver um pouquinho também. Então basicamente essa é a ideia. É você ter um modelo 3D, transformar em camadas e fazer a impressão em camadas. Tá? A gente vai falar um pouquinho aqui da FDM, que é a impressora que a gente tem aqui, que é o que eu comentei no slide anterior, que o processo como é que funciona? Ela derrete, né, extrusa o plástico, e esse plástico é depositado, né, na peça, na mesa, camada por camada. Então ela faz a primeira camada, o sistema sobe, e ela faz a segunda camada, e assim vai depositando o plástico, né, derretido e formando a peça de acordo com o que ela foi fatiada. Então a gente tem dois grandes grupos aí de impressoras FDM, que são as cartesianas, que são as de cima ali, que vocês podem estar vendo, e temos as impressoras Delta, que é um outro tipo de montagem mecânica para fazer impressão FDM por camada. Tá? Aqui a gente tem um vídeo para mostrar, é um vídeo que vai começar, daqui a pouco ele vai imprimir um pouco mais rápido, mas para mostrar qual que é a ideia. Essa parte maior é o extrusor, tá? O plástico entra nesse extrusor e é derretido, extrusado em torno de 230, 235 graus. Depende um pouco do material que está sendo extrusado. Tá? No caso aí ABS, a 235 graus. E aí ele é depositado ali em cima daquela superfície, que ali no caso é um vidro, tá? Um vidro aquecido. Então você tem plástico camada por camada sendo depositado. Daqui a pouco vai aumentar um pouquinho a velocidade, a gente vai ver ela imprimindo. Agora aumentou. Então ela está depositando camada por camada, o sistema sobe o eixo, vai imprimindo camada por camada e vai formando a peça. Então essa é a ideia. Todos os processos de impressão 3D são feitas impressão por camadas, tá? Algumas fazem de uma maneira diferente, depende do seu processo, mas todas trabalham com essa ideia de camadas. Então se você tiver bem fixo essa ideia na cabeça, de que a impressão é feita por camadas e a sua peça vai ser transformada em camadas, para qualquer processo de impressão 3D isso é válido, tá? Então a impressão de um vasinho, ela está imprimindo, vai subindo até terminar, tá? Essa outra aqui é uma outra impressora, é aquelas impressoras modelo Delta que eu comentei, é um processo FDM também, é deposição de plástico, né, de plástico derretido, material derretido, mas a ideia aí são 3 braços mecânicos, né? Esse modelo de impressora veio da ideia da indústria automobilística, de robótica, né? Então ela tem também esse outro mecanismo aí de impressão, tá? Mas a ideia é a mesma, impressão por camadas e deposição de plástico derretido, e ali onde está aquela parte verde ali é onde está o extrusor. O plástico entra ali e é extrusado, derretido ali, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de um outro processo de impressão 3D, tá? Que são os processos SLA. Então, a 3D Systems, que é uma das empresas que eu comentei lá no começo, é ela que, né, patenteou a ideia das SLA. Qual que é a ideia? Você tem uma resina, tá? Uma resina líquida. Essa resina ela é sensível à luz UV. Então você tem como que você faz a impressão? Você sensibiliza essa resina. Então hoje existem, né, os que são mais utilizados aí, tem as que são sensibilizadas com laser e as que são sensibilizadas, que são as DLPs, são sensibilizadas com luz de retroprojetor. Então o pessoal faz uma modificação e pega a luz UV do retroprojetor e faz sensibilização. Como que funciona? A resina está líquida, aí a luz vem por baixo, tá? Então você imagina a camada é uma luz lá, né? No caso das DLPs, ela projeta a camada por um certo tempo, né? Depende um pouco da resina, depende um pouco da impressora, 1, 2, 5 segundos. A resina é sensibilizada pela essa luz UV e ela endurece e forma uma camada. Aí o sistema sobe
o líquido entra por baixo e de novo vem a luz sensibilizando essa resina e formando a próxima camada. E assim sucessivamente até fazer a peça. Vocês vão ver que a peça ela é impressa de baixo para cima. Tem um vídeo, é melhor até ir vendo o vídeo. Essa peça vai ser impressa, ela é impressa de baixo para cima. Então aí é uma impressora de resina, com luz UV aí, né? Uma impressora SLA. Então tem a resina lá embaixo é uma resina, e lá embaixo vocês dá para ver uma luz verde, né? Essa luz verde é o laser aí sensibilizando a peça, e a peça vai subindo e se formando. Então esse é um outro método de impressão 3D, uma outra tecnologia. A vantagem dessa tecnologia em relação à FDM, você consegue bem mais precisão numa peça dessa. Então o pessoal usa muito impressão de resina para fazer joia. Então o pessoal vai fazer joias aí para usar como molde, né, para fabricar joias, esses anéis cheios de brilhante, que aí tem detalhes muito pequenos, né, e para a parte de odontologia, né, que também tem detalhes bem precisos aí. Então uma impressora de resina é mais indicada do que uma impressora FDM, dependendo do nível de precisão que você for utilizar. Nós temos aqui um outro processo de impressão, que é um processo de impressão com pó. É um pó especial, parece gesso, né? A gente costuma falar que é impressora de gesso, mas é um pó especial. E você tem uma cabeça jato de tinta, parecida com o jato de tinta que vocês conhecem, e ela simplesmente vai imprimindo em cima desse pó. Esse pó é sensibilizado por essa tinta e ele endurece, formando a camada. Então tem um vídeo que mostra um pouquinho aí, e a ideia, exatamente, ele está colocando uma cabeça já de impressão, né? É um jato de tinta. Ela vai imprimindo, né? Ela está imprimindo ali a camada, parece até que ela está imprimindo, né, numa folha de sulfite, mas não é, em cima do pó de gesso. Aí o sistema desce e vem uma régua, passa por cima e põe o pó de novo para você imprimir a próxima camada. E assim vai fazendo as impressões sucessivamente, camada por camada. Você consegue fazer a impressão aí, né? Aí está mostrando para poder tirar a peça. Você consegue fazer impressões coloridas. Aí depois ele faz um tratamento para tirar o pó que sobrou. E é bem legal esse tipo de peça para protótipo. Esse tipo de peça não tem muita resistência, então se você pegar uma peça impressa aí em pó e derrubar no chão, ela vai quebrar. Imagina que se fosse uma peça de gesso mesmo, né? Então ela não tem tanta resistência, mas ela também tem as suas utilidades aí, uma parte de prototipagem, né? Esse tipo de coisa é bem legal. Então é um outro processo utilizando pó. Aqui é uma impressão, aqui que entra a impressão, um outro processo que é a impressão de metal. Então, hoje em dia, existem várias impressoras que imprimem metal. Então, tem até uma história bem legal, que a NASA, ela tem uma impressora 3D lá na estação espacial, né? Então, é a impressora que imprime metal lá. Então, no começo do ano passado, eu acho, o astronauta precisava de uma ferramenta para fazer uma manutenção, e ele não tinha essa ferramenta. Então, o pessoal aqui no Brasil, não, aqui na Terra, né? Desenvolveu essa ferramenta, mandou o arquivo para ele pegou o arquivo lá, imprimiu a peça em metal e utilizou para fazer manutenção. Então, qual que é a ideia desse tipo de impressão? Tem dois métodos, né? Pó metálico, e você tem com laser e tem com feixe de elétrons para sensibilizar. A ideia qual que é? O laser sensibiliza o pó metálico, né? Ele está jogando ali, né? O laser está sensibilizando o pó metálico e esse pó metálico endurece, formando a peça. Então a ideia é a mesma, você vai sensibilizando, onde o laser pegou, a peça endurece, né? O pó metálico endurece, aí o sistema desce, entra pó de novo por cima e vai fazendo a impressão. E aí você tem peças metálicas aí, e aí você tem outro tipo de aplicação, né? Tem uma outra aqui que dá para mostrar um pouquinho também legal. Essa é a impressora de feixe de elétrons, tá? Então a ideia aí é um feixe de elétrons sensibilizando o pó metálico. Vai dar para ver bem a ideia do pó metálico, ela está fazendo várias peças aí. Vamos esperar ela fazer uma camada para vocês poderem ver a ideia, né? Então na verdade ela está sensibilizando essa camada, você está vendo que está ficando marcadinha lá, é a parte que já endureceu. Então ela vai fazer toda essa camada, aí o sistema vai descer e vai vir uma esteira e vai colocar pó metálico de novo por cima, para fazer a próxima camada. Acho que é agora que ela faz. Então esse é um outro tipo de aplicação que você pode usar na indústria para fazer prototipagem, tá? Ela tem resistência, tem um pessoal imprimindo em titânio para poder fazer implantes, né, com seres humanos. Agora ela vai vir, vocês vão ver que vai sumir. Na verdade não é que vai sumir, o sistema desceu e veio o pó de novo por cima.
e agora começa a sensibilizar a próxima camada, tá? E assim sucessivamente. Então hoje a gente consegue imprimir em metal aí. Aqui é um outro tipo de impressão, que é a impressão que a gente chama de laminado. Qual que é a ideia aí? Você tem um filme metálico, ou papel, ou qualquer outro tipo de material fino. O laser vem e corta esse material, fazendo a camada. O sistema desce, vem a folha laminada de novo por cima, o laser vem, corta a próxima camada, assim sucessivamente, até formar a peça. Então você tem um outro método aí de você poder fazer impressão aí 3D, tá? Tipos de impressora. Hoje no mercado temos 3 grandes grupos aí: as impressoras domésticas, as impressoras profissionais. As domésticas são aquelas que o pessoal monta em casa mesmo. Pega um projeto open source, compra um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa ali, e a pessoa mesmo vai montando. As profissionais e as industriais, tá? Então são as impressoras lá que eu comentei, da Stratasys, da 3D Systems, impressoras aí na casa de $500 mil, $1 milhão aí. Falar um pouquinho de filamento, focado na parte de FDM, tá? A impressora FDM é uma impressora que imprime plástico. Então tem vários tipos de plástico no mercado hoje, mas os mais utilizados, aí a gente vai falar depois um pouquinho, é o ABS e o PLA, tá? Eu vou entrar depois para falar o que são eles. Mas basicamente os filamentos são vendidos em carretéis geralmente de 1 kg, meio quilo. Hoje já existem várias cores, tá? As cores aí diversas, aí tem as fluorescentes, as fosforescentes, as condutivas, tem filamento de madeira, né? Aqui são os tipos, tá? Então os mais utilizados é ABS e PLA, que são filamentos plásticos. O ABS é um filamento derivado de petróleo, tá? É um plástico aí de engenharia. O PLA já é um plástico biodegradável, é derivado de milho, então ele é, digamos aí que ele é um material mais ecológico. Aí você tem a impressão de nylon, tem o filamento de madeira, né? Pó de madeira misturado com PLA. Você tem filamento flexível, né? Isso já é uma realidade no mercado. Então você consegue imprimir e ter uma peça com aspecto de borracha, tá? Você tem outro filamento que é o PVA, é um filamento solúvel, né? Depois eu vou mostrar que é a impressão de suportes, e para você pode imprimir esse material é solúvel em água ou em limoneta, depende do material. Aí você tem filamentos, né? A gente pode chamar assim, de chocolate, cerâmica e cimento. Então a gente sim temos impressora, né? Já existe impressora de cimento, impressora de chocolate, impressora de cerâmica, a gente vai ver um pouquinho aí. E outras coisas que estão vindo. Partes de uma impressora FDM. Basicamente a impressora FDM tem uma placa controladora, CPU, né? Roda um software lá dentro, um software embarcado, tá? Tem os drivers, controla os motores de passo, todos os movimentos da impressora, os eixos X, Y, Z e extrusão são feitos através de motor de passo, tá? Você tem aí o extrusor, fica exatamente naquela região da impressora, e você tem aí o bico aquecedor. Esse bico ele faz parte da extrusão. Então, por exemplo, esse bico aí, ele entra pela parte de cima, o plástico, e na parte final ali embaixo, que é onde está o aquecimento. Ali é em torno de 200 graus, 200, 235, dependendo do material, que é onde é feita a extrusão. Tem impressoras que precisam de mesa aquecida. Aliás, não é impressora que precisa, na verdade é um material. ABS, nylon, por exemplo, você precisa de mesa aquecida. No caso do PLA você já não precisa, então a mesa aquecida é uma das partes da impressora. E aí os motores de passo, né? Aqui falando um pouquinho, voltando, para ser um pouquinho mais específico sobre o processo de criação. Quando você lá no seu software de modelagem, você faz a sua peça, no nosso exemplo aqui é uma engrenagem, você tem que gravar ele no formato STL. Todos os grandes softwares aí de modelagem 3D, eles gravam nesse formato. Uma vez criado o seu projeto STL, a sua engrenagem, ali está ali no computador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pelo processo de fatiamento. Eu vou transformar minha peça em camadas. Isso tudo é virtual, isso tudo é através de arquivos, tá? O fatiador vai lá e vai como se pegasse uma faca e cortasse minha peça em várias camadas, né? E o resultado dessas camadas é o que a gente chama de G-Code, tá? O G-Code nada mais é do que comandos para a impressora para executar a impressão. Então, se você abrir um G-Code, você tem lá vários comandos para a impressora. Então, esse é o resultado. Aí, uma vez feito, você tendo o G-Code, né, na mão, você coloca lá na impressora, manda imprimir, é feita a impressão e aí sua engrenagem é impressa. Essa aí é uma engrenagem já impressa, né? Você
idealizou ela no computador, passou pelo processo, você imprimiu e você tem ela na mão. Tá? Então esse é o processo, é o caminho todo para você, depois de desenhada a sua peça, ter ela impressa. Aqui algumas configurações, porque o fatiador, o que acontece? É no fatiador que você escolhe algumas coisas. Tá? Na sua peça você faz sua peça normalmente, mas no fatiador você escolhe algumas coisas. Como por exemplo o preenchimento interno. As peças normalmente, geralmente elas não são impressas maciças, porque em geral elas não precisam. Tá? Então você escolhe o quanto de plástico você quer internamente. Então aqui é um exemplo, né, nessa parte laranja, os vários tipos de preenchimento. Você pode fazer ela oca se você quiser, ou maciça, ou 10%, 5%, né? E aí você vai escolhendo no fatiador isso. É lógico que a quantidade de plástico interno que você põe na peça, isso influencia em resistência, influencia em peso, influencia em acabamento. Então, com a experiência do dia a dia, você escolhe. Nessa peça eu não preciso de muito preenchimento, eu preciso de mais preenchimento, né? Tem algumas outras coisas aqui que a gente comenta, que é o número de paredes, né? Uma peça, na verdade, você tem a casca em volta da peça, você escolhe quantas paredes você quer. Quanto mais paredes, mais resistência você vai pondo. Então eu coloco um monte de paredes? Não, não precisa. Você coloca o necessário, porque tudo também influencia em material, né, que vai ser utilizado, e tempo de impressão. Tá? Aí que fala da parte de brinque, algumas técnicas para poder segurar a peça na mesa, para não descolar, para não poder acontecer algumas outras coisas. Aqui a parte de suporte, aqui é mais para dar uma ideia, porque tem peças, porque lembra que eu falei? Ela é pressa camada por camada, certo? E a camada de baixo sustenta a de cima. Essa é a ideia da impressão. Só que existem partes da peça que são suspensas no ar. Como é que eu vou imprimir uma parte suspensa no ar? Então existe o suporte. No fatiador que você habilita isso também. Às vezes o pessoal coloca no próprio design, mas no fatiador você habilita, ele coloca sozinho. Que na barriga do leão, vocês veem que embaixo tem alguns pilares, né? Na verdade, esses pilares são para sustentar a barriga do leão. Finalizada a impressão, você simplesmente remove esses suportes. Os suportes, em geral, eles são impressos mais fracos, sem qualidade nenhuma, para ser fáceis de serem removidos. Então, o suporte tem essa finalidade. Existem alguns suportes que podem ser impressos em material solúvel. Aí você pega um leão desse, impresso em material solúvel, o suporte, você coloca dentro da substância, a substância dissolve e você fica só com o leão, no caso do nosso exemplo aí. Então, o suporte, a ideia de suporte é essa, até para poder visualizar mais essa ideia de impressão de camadas aí. E é no fatiador que vocês configuram isso também, tá? Aqui algumas ferramentas de criação, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem alguma delas, mas aí são só algumas, tá? Então, é SolidWorks, 3D Max, Inventor, AutoCAD, Blender, ZBrush, SketchUp, e mais algumas outras aí, o Rhino, e algumas outras, existem outras também que eu não me recordo agora, mas existem outras aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho das aplicações. Para que o pessoal utiliza impressão 3D, tá? Existem várias aplicações. Uma das grandes aplicações é a parte de prototipagem, né? O que acontece? Hoje você faz seu desenho, tem alguns exemplos ali, né, no slide, você faz o seu desenho e antes de você mandar para a produção, fazer o processo produtivo dessa peça sua, desse produto seu, você imprime, faz a impressão dele e vê se deu certo. Se está nas medidas certinho, e no caso do controle, né, do controle de videogame, se a pega está dando certinho, se os botões vão dar encaixe, e aí você sim manda fazer o ferramental. Que hoje em dia, né, o pessoal de fundição usa muito isso também, né, de prototipagem. Você vai fabricar uma peça em escala, você tem que mandar fazer uma ferramenta para depois ir para a injeção de plástico. E uma ferramenta hoje custa 30, 50, 100 mil reais, dependendo da ferramenta. E se você errar essa ferramenta no seu projeto, você perde a ferramenta. Eu fiz o projeto e errei uma medida, mandei fazer a ferramenta, injetei, não deu certo, você perde essa ferramenta. E aí você perde 30 mil reais aí. Você vai ter que arrumar e mandar fazer de novo. Então o pessoal hoje não, eles já têm impressora, eles imprimem a peça antes, está errada a medida. Mexe no desenho, imprime de novo, agora está certo o desenho. Aí faz a ferramenta e manda depois para a produção. Então isso tem feito o quê? Diminuindo o custo, né, de desenvolvimento de peças e aumentado consideravelmente o tempo de desenvolvimento. Aumentado o tempo não, diminuindo o tempo de desenvolvimento e aumentado o tempo de resposta aí. O pessoal de arquitetura, né, tem usado bastante também fazer maquetes, tá?
Então aí tem alguns exemplos de maquetes, de casas impressas, né? O pessoal de arquitetura tem oferecido muito isso como serviço, né? Você chega lá fazer a planta da sua casa, aí os arquitetos estão oferecendo, ó, eu vou te dar a planta da sua casa e vou te dar a sua casa impressa também. Então está sendo bastante utilizado para esse tipo de coisa. O pessoal que vai fazer um novo lançamento de prédios, então o pessoal está imprimindo, né, os prédios. Então o custo para fazer isso tem sido menor, né? E o tempo de trabalho aí tem sido menor também. Então é mais rápido você ter as maquetes aí no caso de um lançamento imobiliário aí. Então na área de maquetes está sendo bem utilizado. Aí essa é uma parte que é bem legal da medicina, né? Isso já é uma realidade hoje, tá? A gente vai ver depois. Enquanto isso, vou deixar um videozinho rodando. É a parte de fazer prótese, a utilização da medicina, tá? Esse aí é um caso real, né, de uma menina, Emma. Ela nasceu com um problema, a musculatura dos braços ela não tem força nas musculaturas, então ela não consegue erguer o braço sozinha. Então o pessoal desenvolveu, né, essas partes brancas são todas impressas, desenvolveu uma prótese aí para ela poder levar a vida dela o mais normal possível, né? Então ela consegue brincar, consegue pegar objetos, e à medida que ela foi crescendo, o pessoal foi, né, modificando, aumentando o desenho, imprimindo de novo, e ela, né, ia se adaptando, aí tem os elásticos, aí faz os movimentos. Então essa parte da medicina é uma parte bem legal da utilização da impressora 3D. Por métodos convencionais, o custo disso ia ser bem alto, né? E aí na impressão 3D, além de ser customizada, bem customizada, você consegue fazer um custo bem barato, tá? Para vocês terem uma ideia de custo até de impressão, você tem um ioda, lá está imprimindo um ioda, né, lá no fundo, aquele ioda tem em torno de umas 15 gramas mais ou menos. Então você tem aí que um rolo de filamento custa em torno de R$120 o quilo. Então a gente está falando aí de R$1, pouca coisa aí, de reais, aí, menos de R$10 o custo de impressão. E aí você tem a impressão de uma prótese dessa aí bem, o custo assim, de material plástico bem barato. Então aí a parte de construção, né, de desenvolvimento, fazendo todos os encaixes, são todas peças impressas, tá? Então, como eu falei, né, a parte de prótese, né, são pessoas que perderam o braço aí nas guerras aí na África, né? A parte de próteses animais também, tá? Isso tem sido bastante utilizado também. É o caso de um pato lá que perdeu a patinha e desenvolveram a patinha, fizeram a impressão e utilizaram. Aqui tem um vídeo também, não sei se chegaram a ver essa reportagem no Fantástico, de uma tartaruga que perdeu um casco no incêndio. Teve um incêndio, e aí ela perdeu todinho o casco, ela não tinha mais o casco. Aí um grupo de 3 pessoas, né, em regiões diferentes do Brasil, se uniram e fizeram um projeto. Então eles foram lá e desenvolveram um casco novo para a impressora, tá? Então aí está fazendo a impressão desse casco. Aí eles fizeram toda a impressão do casco, e aí foram lá e fizeram colocaram o casco na tartaruga. Então aí mostra o processo de impressão, né? Vai mostrar o processo de criação ali também, né? Todo o desenho sendo feito antes, depois toda a impressão sendo feita, e depois tem a parte de montagem, que o casco foi todo impresso em partes divididas, e aí depois ela com o casco. Esse trabalho teve uma evolução, tá? Teve um trabalho de pintura em cima, então se vocês procurarem, teve um pessoal que fez um trabalho de pintura no casco dela, então hoje o casco dela, se você olhar e não chegar perto, você não sabe que é um casco impresso. A parte de pintura deixou com que fosse igualzinho uma tartaruga. Então agora, no caso dessa tartaruga, o nome dele é Fred, né? E aí ele consegue se proteger, né? Que sem o casco da tartaruga é a proteção, né? Aqui é um outro projeto, esse é um projeto brasileiro, tá? Da Mão 3D. É um projeto feito na Unifesp, lá em São José dos Campos. Isso é um caso de um menino, é o Léo, né? Ele nasceu com um problema no braço. E aí o pessoal lá desenvolveu, né, uma prótese para ele. E aí ele é fã do Capitão América, então eles fizeram toda a impressão da prótese do menino nas cores do Capitão América aí. E aí hoje ele já usa essa mão, tá? Então tem aqui um videozinho mostrando. Assim, é uma alegria imensa para ele, né? Porque ele tem aí a possibilidade de estar pegando as coisas, de podendo estar tendo uma vida normal aí, né? Então é um trabalho que eu falo, né, da parte da medicina, que é bem legal. Isso é um trabalho brasileiro, é bem legal isso daí.
Eles têm um projeto, né, que eles estão fazendo outras próteses também para outras crianças lá. E aí o Léo, né, a felicidade dele aí de poder ter o braço aí. Uma outra aplicação, né, parte de moda, é a parte de desenvolvimento de projetos também. Então o pessoal da moda também já utiliza a impressão 3D. Então eles têm aí o design de roupas, de sapatos, então é possível fazer impressão, ver se ficou legal, ver se deu certo, né, vestir, ver se ficou bacana. Isso acelera bastante o desenvolvimento de novos produtos, tá? Então o pessoal tem utilizado também. Uma outra aplicação que tem sido bastante utilizada é a parte de decoração. Então tem várias pessoas aí que começaram um negócio novo, né? Compraram uma impressora. No caso dessas peças são de uma empresa que ele tem 4 impressoras. Então o trabalho dele, além de fazer, né, vasos, ele faz outros projetos customizados, mas faz lustres, projetos sobre encomenda, vários vasos. Ele tem uma loja, né, que ele vende peças já, né, vende chaveiros. Então é uma outra aplicação você abrir o seu próprio negócio, né? Então no caso dele, ele tem o próprio negócio dele, consegue vender as peças. Ele faz vasos personalizados, vasos exclusivos. Então o pessoal vai lá, pede um vaso exclusivo. Então ele faz, imprime, só aquela pessoa tem aquele vaso. E dentre outras coisas aí que também é possível fazer, tá? O pessoal de molde, tá? Como é que funciona o processo tradicional? O pessoal vai lá talhar na madeira para fazer um molde ou no gesso para fazer exatamente o formato dessa peça aí. Hoje, isso dependendo da peça, leva-se aí de 20 a 30 dias para ficar pronto, para depois ir para o molde de areia. Então hoje o pessoal desenha a peça, faz a impressão dela, dependendo da peça, um dia de impressão, no dia seguinte já consegue levar para o molde para fazer lá na areia, tirar o molde de areia para depois tirar o molde definitivo. Então isso também tem acelerado assim muito no processo. Então o pessoal de fundição tem comprado bastante a impressora 3D, tá? Então é uma outra aplicação aí. A parte de robótica, né? Existem vários projetos, vou rodar um videozinho aqui, existem vários projetos open source na internet, esse é um deles, né? Você consegue, essas peças todas são impressas, tem a parte eletrônica nela, mas as peças são todas impressas. Esse robô ele se movimenta. Então na parte de robótica o pessoal tem utilizado bastante também. Você consegue fazer um projeto, fazer impressão e montar o seu robô, montar o seu carrinho, montar qualquer coisa para fazer a parte de estudos, né? Então para o pessoal que estuda robótica isso aí é bem legal, né? Você consegue ter os seus projetos, né, materializados de uma maneira mais fácil e mais rápida, tá? Então isso é um projeto open source, se procurar na internet você consegue baixar ele, fazer a impressão e fazer ele funcionar. Então essa é uma das outras aplicações, tá? Aqui a gente tem a parte de hobby, né? Tem um pessoal, não só para isso, mas tem um pessoal que tem impressora em casa para fazer suas próprias coisas. Então tem um pessoal imprimindo capinha de celular, suporte para tablet, suportezinho para fone de ouvido. Você tendo em casa, você pode imprimir o que você quiser. Você vai lá, você desenha, você imprime. Então, por exemplo, você tem lá o puxador do armário da sua casa quebrou. Poxa, eu não acho mais puxador, ele é antigo, não tem mais modelo para vender. Você desenha lá, no SolidWorks, qualquer software, imprime e instala. Então, isso também é bem legal. A indústria automobilística, tá? Tem utilizado bastante isso já há um bom tempo. Então a gente tem um exemplo ali, a gente tem um painel de um Chevy Malibu na esquerda, ele foi todinho impresso, então você consegue projetar, imprimir, ver se todas as peças vão encaixar direitinho, uma vez estando legal, aí o da direita mostra o produto acabado, você manda para produção isso. Se durante o processo de desenvolvimento você encontra algum erro no desenho, é só desenhar de novo e imprimir de novo. Então isso também tem ajudado a diminuir custo de desenvolvimento e acelerar o processo de desenvolvimento também, tá? Aqui a impressão de cimento, isso também já é uma realidade, tá? Aqui tem um vídeo para mostrar isso pra gente. Esse vídeo é um vídeo chinês, tá? Isso daí é comercial, no sentido de que eles imprimem em torno de 10 casas por dia. Então eles imprimem as casas e depois levam nos lugares e fazem a instalação. Então qual que é a ideia da impressão com cimento? É a mesma que eu expliquei até agora para vocês, que vocês já aprenderam aí.
é a impressão por camadas. Então vocês vão ver depois mais perto algumas outras imagens que mostram as camadas na parede. Então a impressão é por camadas mesmo, tá? Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem aí, tem as camadas, camada por camada. Então é a mesma ideia da impressão FDM, imprimir camada por camada. E aí está mostrando, se a gente puder fazer uma analogia, um extrusor gigante, tá? Ao invés de jogar plástico derretido aí, ele está colocando cimento. Então você consegue construir casas aí. Isso é uma das maneiras, tá? Vai imprimindo a casa camada por camada. No caso, a casa é impressa de pé. Depois eles pegam a casa, põem em cima do caminhão e levam. Tem um outro processo também que o pessoal faz de imprimir casas, que é montar todo no terreno, montar todo o extrusor, toda a estrutura em cima do terreno e aí começar a imprimir os cômodos. Aí no final você tem uma casa inteira impressa, aí desmonta-se e leva-se embora, né? Uma casa hoje leva em torno de, depende muito da casa, mas em torno de 6 meses para ser construída, né? Aí com esse processo você tem um tempo reduzido aí, mão de obra, várias coisas aí. Impressão com chocolate, já existem impressoras também que são vendidas. Aqui tem um vídeo para ilustrar um pouco isso. A impressão também, de novo também é camada por camada, tá? A ideia de camada por camada é sempre a mesma. E aqui ela está imprimindo chocolate ao invés de plástico, tá? Você tem um bico injetor, que ao invés de ser um extrusor derretendo o plástico, na verdade é quase que fosse uma seringa, tá? Empurrando o chocolate aí derretido e formando a sua peça, o seu desenho 3D aí. Então aí mostra um pouquinho a ideia, né? Você tem um chocolate nesse êmbolo, esse êmbolo é empurrado e vai depositando o chocolate aí no caso. Então você tem também uma outra aplicação de impressão 3D. Aqui impressão em cerâmica, então é a mesma ideia. Você vai imprimir camada por camada. Ali no lugar do extrusor você tem a cerâmica, né, o material ali líquido ou pastoso, e ele vai empurrando e vai depositando esse material e formando a peça. Então aí você consegue aí formar qualquer peça que você quiser em cerâmica, né? Então é um negócio bem legal também. Então aí está fazendo camada por camada, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da parte de onde eu encontro peças para imprimir. Várias maneiras você consegue peças para imprimir. Ou você desenha a sua própria peça, ou existem vários sites na internet que tem peças prontas open source que você pode baixar e fazer impressão. O Thingiverse, que é esse que eu estou mostrando, é um deles. Tem mais de centenas de milhares de peças lá, de tudo quanto é tipo, né? Você dá um search qualquer coisa, sempre tem alguma coisa lá. Então você consegue baixar e imprimir peças funcionais, peças decorativas, o Yoda, várias peças você tem pronta lá. Então o pessoal, como é um site open source, o pessoal sobe muita peça lá, desenvolvida. Existem outros sites também. Esse outro site é o YouImagine, mas existem outros também, tá? Aqui eu queria falar um pouquinho. A gente falou, né, de aplicações, qual é o tipo de impressora, onde o pessoal está utilizando. Isso é só uma parte, tá? E tem várias outras utilizações também. O que a gente queria falar um pouquinho aqui é do que a gente enxerga para onde está assim, caminhando tudo isso. Como é um mercado novo e está cada vez mais crescendo, a gente enxerga que o usuário final vai começar a fazer suas próprias peças. Igual do exemplo do puxador, né? Se o puxador quebrou, puxa, como que eu faço? Vou lá e faço outro. Eu queria fazer um suporte para pendurar um saquinho plástico lá dentro de casa. Você vai lá, você desenha o seu próprio saquinho plástico, imprime o seu próprio saquinho plástico. Com isso, o que a gente vai ter? A indústria, ela vai ter que começar a se reinventar. Porque imagina só, a indústria fabricava os puxadores, mas agora você está imprimindo o seu próprio puxador. Poxa, como é que isso vai acontecer? Então a gente enxerga aí que a indústria, a médio e longo prazo, vai ter que se reinventar, vai ter que se mudar um pouquinho. Um exemplo disso é a Lego. A Lego, ela desenvolveu uma impressora 3D para a pessoa imprimir brinquedo em casa. Então ela já está criando uma maneira de se reinventar. Esse tipo de coisa, esse tipo de mudança vai ter vários efeitos, como por exemplo, redução do consumo de energia, porque as indústrias, como elas vão ter que mudar esse processo produtivo aí, essa maneira de pensar,
consumo de energia, transporte, né? Imagina que não vai precisar de caminhão para lá e para cá levando peça a mais, ou vai diminuir esse tipo de transporte, tá? Então, e essas pessoas criando suas próprias peças em casa, a impressora 3D cada vez mais demandando pessoas fazendo modelagem, o que a gente acredita é que um novo profissional no mercado vai aparecer. Na verdade, esse novo profissional já existe, né? E já existem cursos, tá? Para especializar esse pessoal. Então, a gente acredita que cada vez mais vai ter, que é o modelador, né? Então, é o cara que projeta a peça, é o cara que vai desenhar a peça, que vai fazer todo o desenho 3D. Então, essa necessidade, ela já é uma realidade hoje, já existe hoje, já existem várias pessoas que fazem isso, e a gente acredita que vai existir esse profissional novo, né? Criando cursos na faculdade, criando cursos específicos, já existe alguma coisa, mas cada vez mais forte isso. Tá? Dizem que a próxima revolução industrial é a impressora 3D que vai proporcionar, né? Como eu disse para vocês, o desenvolvimento de novos projetos, novas peças, ele está acelerando cada vez mais, né? Então a gente consegue desenvolver um projeto bem mais rápido hoje. E as coisas vão cada vez mudando mais rapidamente aí, tá? O que eu tinha para falar para vocês é isso, tá? Espero que tenha sido legal, que vocês tenham entendido. Se não entenderam, agora é um momento para a gente tirar algumas dúvidas, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem tirar dúvida agora ou lembrarem depois, eu deixei o meu contato, o contato do Marcelo, o contato da SESC também. Vocês podem mandar e-mail. Amanhã, poxa, eu lembrei do negócio na hora, eu não perguntei. Deixa eu perguntar agora. Pode me perguntar, a gente responde, tá? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para perguntar agora, fiquem à vontade para mandar e-mail depois.